Oiê, vamos começar aprendendo a fazer nossa base de guirlanda sem costura. Primeiramente, pegue o papelão e risque o molde. Após riscar, recorte com o estilete com bastante cuidado para que assim você recorte bem rente a linha e não fique torto. É muito importante que você marque os meios da guirlanda. Se possível, marque os quatro lados. Após recortar, risque esse mesmo molde já recortado no papelão na base de isopor. É um disco de pizza que vende em lojas de embalagem. É aquele disco de isopor bem fininho. Marque também novamente os meios. Por ele ser molinho, você pode também recortar na tesoura, mas o corte fica mais certo no estilete. Usando a mesma base ainda de papelão, risque a manta. A manta pode ser R1 ou pode ser a R2. É importante sempre marcar os meios, para que assim não dê diferença. Quando for recortar, deixe mais ou menos meio centímetro ou 1 centímetro na borda de fora, porque assim ela vai encaixar melhor no papelão. Recorte a parte de fora e também a parte de dentro, deixando essa margem. Agora vamos recortar o mesmo tamanho da base de papelão na manta pack. A manta pack é opcional, caso você não tenha ou não encontre, você pode usar mais uma camada de papelão ou duas. Após riscar, é só recortar na tesoura, ela é bem molinha, então o corte fica bem certinho. Para recortar a parte do meio, eu prefiro recortar no estilete, para mim dá mais certo. Mas aí você faz como for de sua preferência. Agora chegou a hora de colar. Eu utilizo cola de silicone em todas as peças. Você agora, primeiramente, vai colar a base de isopor na base de papelão, deixando a marca rente uma com a outra, porque às vezes pode ser que na hora do corte deu alguma diferença. Então, por isso é tão importante essa marca. A parte de isopor vai ficar para a parte de baixo, que é onde vai ser colado o tecido mais na frente. Agora, no papelão, cole a manta pack e sobre a manta pack, cole a manta R1 ou R2. Sempre lembrando de deixar a marcação junto uma da outra. Observe que a manta R2 ela sobra para ficar por cima da manta pack e do papelão. Assim vai ter um acabamento melhor. Agora chegou a hora de encapar nossa base da guirlanda. Você pode usar tecido ou feltro, é o mesmo processo. Coloque a base sobre o tecido ou feltro e recorte, deixando uma margem de no mínimo uns 4 dedos de distância, formando um círculo. Risque o meio usando a própria base e faça picos nesse tecido ou feltro, deixando mais ou menos 1 centímetro de distância da marcação que você fez no meio. Não recorte muito próximo à linha, pois o tecido geralmente quando vai puxar ele dá uma rasgadinha. Se for necessário, quando você for colar, você faz mais um pico. Agora encaixe a base e cole os quatro lados do tecido usando cola quente. Lembrando que a parte que leva a cola é a parte de isopor. Com a cola quente, você vai colar os quatro lados, de dentro e o de fora, para que assim o tecido não fique saindo quando você estiver aplicando. Faça essa parte com paciência e esticando um pouco o tecido para que ele não fique enrugado. Após colar os quatro lados e o tecido ou feltro ter ficado bem firme, fixo, que você pode mexer e não vai sair, cole agora primeiramente a parte do meio, tira por tira usando a cola quente. É importante que você segure até secar para que o tecido não volte. Quando você for colar, dê uma leve puxada para que o tecido ultrapasse a base de isopor. É importante que o tecido cubra toda a parte da base, que é a parte interna dela, fique toda envolvida pelo tecido, para que assim fique com o acabamento perfeito. Vamos agora colar a outra parte do tecido. Vá aplicando a cola e puxando o tecido para que ele fique bem esticadinho na parte da frente. A cola não precisa ser aplicada muito na borda e nem muito na parte de cima da base. Tenta ver um meio termo
Em centímetros, seria mais ou menos 2 centímetros de distância da borda. Seria uma distância ideal. Faça isso em toda a guirlanda. Em toda a base, você vai colando e puxando o tecido. No vídeo tá acelerado, mas aí você tem que passar a cola, esticar o tecido e segurar até que seque para que ele não fique saindo. Se acontecer de quando você terminar e ficar um pouco enrugado, você pode descolar, como eu fiz aí agora. Descola e cola novamente, puxando onde for necessário. É importante que você faça isso para que não fique rugas na parte da frente. Você pode também usar o ferro de passar na parte de cima para tirar alguma ruguinha mínima que tenha ficado. Mas se as rugas tiverem ficado grandes, você precisa descolar e colar novamente. Ó, aí eu tô tentando tirar uma ruguinha que ficou com o ferro de passar. Não deixa o ferro de passar muito quente, porque senão a manta paque ela derrete, tá? É só realmente para tirar aquelas rugas mínimas. Agora, para acabamento, eu usei o estilete, mas você pode usar a tesoura. Você vai retirando o excesso de tecido. Quanto menos tecido ficar, o acabamento ficará melhor. Para o acabamento da parte do meio, que é essa parte interna, eu prefiro colar o restante da tirinha, porque na minha cabeça fica mais seguro. Mas se você preferir, já pode recortar também. Mas eu prefiro deixar mais tecido, porque aí quando eu vim colando o outro acabamento, vai ficar bem firme e não vai correr risco de descolar. Na parte da borda, se você perceber que ficou algum pedacinho de tecido ou de cola mais grosso, você pode vir com o bico da cola quente, esquentando e baixando, porque aí vai ficar melhor o acabamento no final, tá? Eu sempre faço isso. Após recortar o tecido, passo o bico da cola quente onde estiver mais elevado. Essa base de guirlanda agora que eu tô exemplificando para vocês é uma diferente, mas o processo é o mesmo, tá? Para o acabamento da parte de trás, você recorta o molde. Normalmente, no feltro, mesmo que sua guirlanda tenha sido feita com tecido, o acabamento da parte de trás, eu sugiro que você use o feltro, por ele ser mais grosso, mais encorpado, vai dar mais certo. E o acabamento vai ficar melhor. É importante que esse recorte seja feito bem na linha, tá? Se você não tiver muita habilidade com a tesoura, eu sugiro que você faça com calma, para que ele fique bem retinho. Após recortar, pegue a base da guirlanda, que já tá pronta à frente. Essa daí tá de feltro, mas a do vídeo inicial foi de tecido, mas aí o processo é o mesmo. Encaixe a base da parte de trás que você acabou de recortar e cole. Você vai colar o meio e ao redor na borda. A melhor forma de fazer é colar primeiramente o círculo interno do meio. Então, você cola de uma forma que não mostre do lado da frente e que cubra todos os recortes dessa parte visível. Pode acontecer de quando você estiver colando de um lado, por exemplo, do outro, ela falte um pouco, ela venha mais, ficar mais à frente. Mas aí não tem problema, você dá uma esticadinha no feltro e coloca ele no lugar. Você cola ele no local correto. Como o feltro é maleável, aí não vai ter esse problema. Observa como fica a borda. Não fica mostrando do lado da frente, mas fica bem na beiradinha, bem na bordinha. Eu não colei primeiro o meio, eu colei para exemplificar para vocês logo a lateral e o meio, mas a forma mais fácil é colar primeiramente o círculo interno, o círculo do meio, certo? Aí eu tô colando agora a borda de fora, mas como eu disse para vocês, eu aconselho vocês a colarem primeiro o círculo do meio, porque aí vai ficar mais fácil. Observa que, de acordo com que eu vou colando um lado, o feltro vem e invade o meio aí. É como se ele tivesse faltando, mas aí não tem problema. Como eu falei anteriormente, é só você esticar o feltro que ele vai ficar normal, vai colar normalmente.
Eu não vou acelerar essa parte do vídeo para que assim vocês consigam ver mais detalhadamente. Então, se você achar necessário, você dá pausa, você volta, vê e revê novamente para que assim você consiga entender bem como é que fica essa parte. Ou então só adianta o vídeo para que você não perca tempo. E assim ficou nossa base da guirlanda. Mas não acabou por aí. Nós ainda temos mais um passo para fazer nessa parte de trás para acabamento. Agora é hora de colocar o ganchinho. Eu uso aquele ganchinho transparente. Eu não sei como é o nome, mas aí deu para ver no vídeo. É importante que você marque a parte do meio, se for tecidos estampados ou listrados, como esse da foto. Se a estampa for toda igual, você não precisa ter essa preocupação. Após marcar o meio, recorte uma tirinha de feltro, passe por dentro da argola e passe cola quente, para formar tipo o ganchinho mesmo. Recorta para não ficar tão grande. Você pode recortar também um círculo ou um coração. Para terminar de dar o acabamento, cola o ganchinho bem no meio onde estava a sua marcação. Você cola e segura, e é importante que você vire a base da guirlanda e segure ela por esse gancho para ver se quando você pendurar ela, ela vai estar realmente na parte do meio. A minha não estava, então eu puxei mais para o lado um pouquinho e conferi novamente. Após verificar que está correto, para cobrir essa parte, você cola ou um recorte que você tem em feltro, a depender do tema da sua guirlanda, ou um coração ou um círculo, passa a cola e cola bem rente aí a argolinha para que cubra essa parte do ganchinho que fizemos em feltro. Lembrando que essa base da guirlanda também serve para ser costurada à mão, tá? Você segue todo o passo, só que na hora de colocar o tecido ou o feltro, você recorta um pouco maior e faz a costura com ponto caseado. Para a parte de trás ainda, nós podemos usar essa fita pompom ou um biquinho mais simples. Eu não gosto muito do resultado da fita pompom, porque como é muito na borda, às vezes ela mostra na frente, então eu não gosto do resultado, como tá mostrando aí no vídeo. Ó, percebe que ela aparece um pouco na frente? Então, eu prefiro não usar ela, mas se for de sua preferência, também pode ser. Eu gosto dessa fitinha aí, desse biquinho, eu não sei como é o nome, tá? Mas ele é bem fácil e bem baratinho. Eu acredito que é R$ 3,50 o pacotinho dele. Então, para fazer esse acabamento, é só você passar cola na borda. Não precisa ser muita, tá? Só o suficiente realmente para ele fixar. Nessa emenda do feltro da base da guirlanda com o acabamento da parte de trás, você coloca ele entre os dois,
sempre com cuidado e observando para que na parte da frente não mostre. Eu vou dar agora uma acelerada no vídeo porque essa parte é bem repetitiva, mas lembre-se, quando estiver colando, cuidado para que o bico não apareça na parte da frente, isso é de extrema importância. Para a parte do meio é o mesmo processo, é só colar a fitinha em todo o redor da emenda do feltro. Esse é o resultado, espero que tenham gostado e aproveitem bastante. Um beijo e até o próximo vídeo.